neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou Com fidelidade. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. São João, capítulo 14,
verso 12. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, contra as quais pouco adianta o homem trabalhar, arrazoar. São palavras que permanecem para sempre, ainda que passem os céus e a terra. A palavra de Jesus permanecerá para sempre. O melhor que nós fazemos é aderirmos com fé genuína, simples, ao que Deus diz. Porque não passaríamos de incrédulos se duvidássemos da exatidão de toda a palavra de Deus. E quando nós procuramos arrazoar, o que significa prosseguir sem autorização, então nos tornamos um intérprete das Escrituras e não passamos por fim de incrédulos e fabricantes de incrédulos. Porque toda palavra divinamente inspirada, esta sim é pronta para corrigir, para redarguir, para exortar, promovendo o verdadeiro resultado para o qual ela foi enviada. E esta, sendo a palavra de Deus, não volta vazia. Ela realiza o propósito de Deus na vida do homem e da mulher. Então, ouvintes, estamos sendo desafiados a crermos na exatidão total da palavra de Deus, sem nenhuma interpretação humana. Recebermos a Deus como Ele vem para nós. Vocês sabem perfeitamente de como Deus veio ao mundo no seu Filho. E eles não receberam a Deus. Por quê? Porque Deus não veio da maneira que eles pensavam. Se eles tivessem um coração aberto para receberem a Deus como Deus vem, como Deus veio, como Deus se manifestou, então tudo teria sido ao contrário. Jesus teria sido recebido, mesmo nascendo de um pobre casal ali, numa manjedoura, tão simples, tão humilde, eles teriam recebido. Por quê? A exatidão da palavra era justamente aquilo. Não resta dúvida. Agora, ele seria forte na verdade, de acordo com as profecias, mas não de acordo com os pensamentos humanos, não de acordo com a maneira humana, não de acordo com a tradição. Ele também viria sobre um asno, ele seria homem de trabalho, ele seria homem de dores, ele seria provado em tudo, e eles conheciam estas Escrituras. O importante é isto. Como nós conhecemos a Bíblia hoje, praticamente de cor, como muitos conhecem hoje. Mas não há de se admirar que os grandes eruditos do dia em que Deus se manifestou na manjedoura, apesar de profundo conhecedores das Escrituras, não puderam receber a Deus por causa da maneira que Deus se manifestou. O que não é de se admirar que também os eruditos do presente século e dos séculos passados não tenham reconhecido a Deus da maneira simples que Ele tem se manifestado. Sempre Deus se manifesta em simplicidade. Ele está escondido e revelado em simplicidade. Por isso Ele próprio levantou os olhos aos céus e deu graças ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta foi uma oração de gratidão do próprio Jesus Cristo.
porque Deus estava escondido e manifestado em simplicidade. Agora Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Arrazoar isto é prosseguir sem autorização, é se perder na encruzilhada, justamente onde deveria ter o assim diz o Senhor, a seta orientadora de Deus, o dedo indicador de Deus. Naquele dia havia um dedo indicador, havia uma seta indicando, mas essa seta também era tão simples. Esse dedo indicador também era tão simples. Veio do deserto, e naqueles dias a palavra do Senhor veio a João no deserto. E lá estava aquele homem tão simples, tão humilde, mas com um dedo indicador, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas apontando para quem? Para um grande homem, de uma grande posição intelectual, social, religiosa? Não, apontando para o Nazareno, para o Galileu. Vocês não podem ver estas coisas, meus irmãos? Vocês não podem ver e acordarem e se despertarem em tempo, nos dias em que todo mundo está buscando a Deus, mas através de grandes coisas, através de grandes campanhas, através de grandes talentos. E nunca se pensou em dar tanta coisa boa para Deus como se pensa agora. Nunca se pensou em construir tanta coisa cara, tanta coisa preciosa, materialmente falando, para oferecerem a Deus como se pensa agora. Vamos nos esquecer do culto de Caim? Não, o culto de Caim era muito mais caro do que o de Abel. Era muito mais bonito, era muito mais precioso aos olhos dos homens. Mas, no entanto, foi um culto aborrecido por Deus, rejeitado por Deus, ao passo que o culto de Abel era horrendo, era um cordeirinho trêmulo, morrendo, sangrando, e aquilo combinava perfeitamente com o plano de Deus. Agora veja, vamos dar por apercebidos nesse instante. Não sabemos com que angústia Paulo escreveu aos Efésios, clamando: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Até quando ficareis dormentes, vendo estas coisas diante dos vossos olhos? Se Deus um dia se manifestou em simplicidade, Ele somente se manifesta em simplicidade. Agora, para reconhecer Deus no seu devido tempo, a sua mensagem no seu devido tempo, é necessário que recebamos o Espírito Santo. É necessário que tenhamos o Espírito de Deus, porque somente aquele que tem o Espírito de Deus reconhece as coisas de Deus. Meus irmãos, o rapto será uma coisa tão sigilosa, tão simples, que se não tiver o sinal, ninguém perceberá. O sinal é o Espírito Santo. O rapto se trata do arrebatamento. Nós falamos rapto porque será escondido do mundo. É como uma noiva que está sendo tirada por um noivo, escondida de seus pais. Assim também a noiva de Cristo está sendo tirada pelo noivo, que é o próprio Cristo, escondida do mundo, escondida dos credos, das organizações religiosas, ainda que elas sejam boas. Mas vamos nos lembrar que Rebeca recebeu os dons e teve de deixar a casa de seus pais, por melhores que eles fossem. Ela gostava naturalmente, ela amava os seus pais, ela amava os seus irmãos,
mas ela teve de deixar a casa do pai para ir ao encontro do noivo. E é isto que está acontecendo. Tudo aquilo é uma sombra para nós, disse São Paulo. Tudo isso ficou escrito para aviso nosso. Nós estamos na hora em que temos de saber se temos ou não o Espírito Santo. Você pode dizer, mas eu tenho falado em línguas. Olha, isto é um engano do inimigo. Você não se baseie nisto. Você pode falar línguas e não ter o Espírito Santo. Porque língua é simplesmente um dom. Inclusive, Satanás pode personificar todos os dons. Mas ter o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo em você. Não simplesmente um dom, mas sim o próprio Espírito Santo. É Deus caminhando em dois pés. É Cristo em você, falando como Cristo, olhando como Cristo, fazendo as mesmas obras de Cristo, lá no seu posto do dever, como esposa, como mãe, como pai, como um membro simples do corpo, como um diácono, como um evangelista, como um pastor, como um enviado, é fazendo as mesmas obras de Cristo. O olho enxergando, a mente pensando, os ouvidos ouvindo, as mãos apalpando, os pés sustentando, o corpo para esse corpo andar, mas cada um no seu posto do dever, cada um no seu lugar. E quem pode fazer isto? Somente o Espírito Santo. Mais ninguém. E o Espírito Santo nos dá uma fé genuína na palavra de Deus. Somente o próprio Deus pode fazer as obras de Cristo através de nós. Porque as obras que Cristo fez, que Jesus fez, não foi ele como homem, mas sim o Pai que estava nele. Porque ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. São João 14, versículo 10. Isso mostra que o Pai não estava distintamente do Filho. Isso mostra que a unidade entre o Filho e o Pai é uma unidade simples. Não uma unidade como do casal, como de você e de sua esposa. Você não pode falar, quem vê a mim vê minha esposa. No entanto, Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Isso mostra que o Pai estava nele, fazendo as obras. Ora, se o Pai estava nele fazendo as obras, e o único que podia fazer as obras era o Pai que estava nele, então é o mesmo conosco, é o mesmo com o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo e o Pai tem que estar em nós fazendo as obras. Quem é que está em nós? É o Espírito Santo, então é o Pai que está em nós. Quem é que estava em Jesus? Quem foi que desceu lá no batismo no Rio Jordão sobre Jesus? Foi o Espírito Santo. Sim, mas ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. De quem Maria concebeu? Foi do Espírito Santo. Então é Deus manifestando-se em ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem que se manifestar também em nós. Esse Pai tem que estar em nós. Esse Pai é o Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a igreja misturada com o mundo tem concebido nesse dia? De quem você tem concebido sua fé em Cristo? De quem você tem concebido sua fé em Deus? Mais do que nunca você tem que estar certo de que tem concebido também do Espírito Santo. A igreja de Jesus concebe do Espírito Santo. Ele a cobre com sua sombra. A sombra do Altíssimo é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz o salmista, que habita sob a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo descansará. E concebe de Deus, a igreja fica grávida da palavra, gera o Filho dentro dela, ela dá à luz o Filho, é Cristo se manifestando através dela, ele vai tomando forma e o mundo tem que ver que ela está ocupada com Cristo, que seu ventre, que sua vida está ocupada com Cristo. Você tem que saber disto, que como a esposa está
terminantemente selada por uma só vez com o seu marido, assim também a igreja deve estar selada terminantemente com o seu esposo. Quem é esse esposo? É Cristo. Agora, ele não tem uma esposa que vive namoriscando com o mundo. Ele tem uma esposa que tem aliança, o pacto da fidelidade. Ele tem uma esposa que tem as dracmas. Se ela um dia perdeu uma dracma, ela caiu em desespero até encontrar essa dracma de volta. E tem encontrado, quando a mensagem chegou, a luz chegou, ela encontrou a dracma perdida e ela agora está em festa, em gozo, porque o Pai está nela, o Espírito Santo está nela. Você não é mais nem menos do que um filho de Deus. As obras que eu faço, Deus está em sua igreja. Para quê? Para fazer grandes obras para o mundo ver? Não, Deus está em sua igreja para continuar suas obras. Sabemos que a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. Não, porque logo como ele foi enviado pelo Pai e o Pai veio nele, também ele enviou a igreja e veio na igreja. Então a igreja está aqui para continuar o ministério de Cristo. Por esta causa ele enviou o Espírito Santo. Ele sabia que suas obras não podiam ser feitas de outra maneira. Ele tinha que enviá-lo. O Pai enviou ao Filho e logo pôs em você tudo que estava no Filho. Você crê assim, diz amém, e mostre com sua vida. Busca a estatura do homem perfeito. Busca o Espírito Santo, de modo que as mesmas obras que ele fez, o fará você e também o fará a igreja. Não desejaria você fazer as obras de Deus? Jesus disse: deves crer em mim se desejas fazer as obras de Deus. Como é que você crê nele? Você não o poderá fazer até enquanto não houver recebido o Espírito Santo. Porque sem ele, nenhum homem pode dizer que Jesus é o Filho de Deus. Sem o Espírito Santo, você estará dizendo o que algum outro tem dito, que ele é segunda pessoa. Filho de Deus não quer dizer segunda pessoa. Filho de Deus quer dizer um que traz o ministério do Pai na terra. Filho de Deus quer dizer um que traz o sangue do Pai para resgatar os pecadores. Filho de Deus quer dizer Emanuel. Filho de Deus quer dizer Pai da eternidade. Filho de Deus quer dizer Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quer dizer o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Oh, isto me faz vibrar a alma e me faz alegrar o coração ao constatar tão grandes verdades, tão grandes maravilhas. Portanto, se há uma coisa urgente para esse momento, apressante, absolutamente essencial e necessário e obrigatório, é que você receba o Espírito Santo agora, porque senão você não poderá levantar-se na ressurreição. É uma obra do Pai. Levantou o Filho, Jesus Cristo foi levantado. Esta é a obra do Pai também em nosso corpo mortal. Nos levanta dentre os mortos, nos esclarece. E se um dia dormirmos no Senhor, Ele nos chamará também pela voz do arcanjo. Ó Deus, sela com o Espírito Santo esta palavra. Te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão.
pensaram Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Deus serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim dar minha carreira, receberei galardão. Ouvintes, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, nós encontramos as escrituras citadas na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus. Ela nos faz lembrar o tabernáculo de Moisés, que tinha a primeira porta e logo a pessoa se deparava com o altar de bronze. Logo em seguida passava pela fonte e tinha uma outra porta que dava entrada para o átrio. E ali então havia o lugar santo, o candelabro com 7 lâmpadas, o altar de ouro, o incenso e a mesa do pão. Tudo estava ali. Mas agora logo adiante tinha o véu. E depois do véu estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a arca do Senhor. Dentro da arca encontrava-se as tábuas da lei, a vara de Arão que reverdeceu, também o vaso dourado com o maná que não desvanece, que não desvanecia de maneira alguma, e também a luz da Shekinah. No átrio, a pessoa tinha luz, mas ela apagava, ela diminuía, aumentava e assim por diante. São 7 lâmpadas apontando para os 7 períodos da Igreja de Jesus aqui na Terra. Agora, em síntese, vamos tirar uma grande mensagem para nós, porquanto ela é muito necessária para os crentes, para aqueles que procuram viver de fato uma vida na presença de Deus e estão inteirados que de fato estamos no fim. É necessário que haja ousadia para entrar véu adentro e viver sob a glória da Shekinah, que é aquela luz ininterrupta,
comendo do maná que não desvanece, com as tábuas da lei no seu coração e também com os frutos do Espírito Santo. Esta vara nascendo de novo, este homem nascendo de novo e produzindo frutos do Espírito Santo. Ora, eu creio perfeitamente que todos desejam isto de coração e gostariam de saber como e de que maneira procederem e como agir para alcançar esta ousadia de entrar em véu adentro. Sei perfeitamente que é o desejo sincero de todos os corações. E isto não é difícil. Nós podemos vos ajudar, porquanto Jesus disse: dai de graças aquilo que recebestes de graça. É o que nós estamos procurando fazer. E com a ajuda do Senhor Jesus, nós temos alcançado êxito. Agora, ouvintes amados, é necessário que haja ousadia. Paulo disse: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Naturalmente, Paulo está ensinando tudo que nós poderíamos perguntar, esperar de Deus para entrarmos véu adentro, para vivermos sob a luz da Shekinah, a glória de Deus, para comermos do maná que não desvanece, que é um tipo perfeito de Cristo, e para termos as leis do Senhor, não externas, não sob imposição de uma organização religiosa, não sob um legalismo, impondo isto e aquilo sobre os homens ou sobre as mulheres, mas o próprio Espírito de Deus, vivificando a lei do Senhor dentro do nosso coração, que por sua vez é representado no tabernáculo pela arca. A arca é o nosso coração. E se dentro do nosso coração estão as leis do Senhor, está o maná que não desvanece, está o Espírito Santo que nos leva ao novo nascimento e produzirmos os frutos característicos de Deus, dele, do Espírito Santo, então andamos sob a glória da Shekinah, que é aquela luz ininterrupta, que não tem altos e baixos. A vida do crente, ela se demonstra, se reflete justamente quando a coisa está mais escura. Que necessidade se tem da luz enquanto é dia? Mas quando se escurece, na medida que vai se escurecendo, então a luz vai aparecendo cada vez mais. Então se necessita de luz, ou caso contrário, fica-se em trevas, mas na medida que escurece, a luz brilha mais. Na medida que o mundo vai se envolvendo em negruras, em pecado, em vícios, em condenação, em liberdade não outorgada por Deus, mas sim pela exigência da concupiscência da carne, os desejos carnais estão exigindo uma liberdade pecaminosa. Sim, isto deve ser bem acentuado. A concupiscência e os desejos da carne estão exigindo uma liberdade pecaminosa, uma liberdade que escraviza o homem, que escraviza a mulher e os deixa fora do posto do seu dever, sempre no átrio, sempre do lado de fora, sempre sob luzes de credos, de dogmas que refletem, que apaga, que acende,
que logo torna a acender e que logo torna a apagar. Hoje está um avivamento, amanhã logo apaga aquele avivamento. Hoje tem uma vida muito alegre, amanhã está triste. Oh, esta pessoa não entrou o véu adentro. Quando ela está muito alegre no espírito, ela repudia o pecado, ela se prende da licença da carne, ela se torna serva de Deus. Mas quando aquele avivamento passa, logo ela se esquece de tudo e começa a exigir a liberdade da carne. É o que está acontecendo com o mundo religioso de hoje, do momento em que estamos vivendo. Mas tudo isso se explica em poucas palavras. Tudo isto acontece exclusivamente com as pessoas que não entraram véu adentro. Não tiveram a revelação do sangue do Cordeiro. Tudo que estava escondido de trás do véu foi revelado no Calvário. E lá você subiu com ele, está crucificado com Cristo, e tudo que estava em Cristo se manifesta em você. Isto não é demais para um homem frágil e débil como eu, como nós somos. Não, absolutamente não, porque não somos nós, mas sim Ele em nós. Não é o que você seja, o que você é no presente, nem no que você foi no passado, mas é o que Ele é em nós, é que interessa, é o que nos interessa diante de Deus. A estas alturas, o que nos adianta credos, o que nos adianta maneiras diferentes de crer, quando combina simplesmente com o nosso pensamento, então nós aceitamos. Mas se contraria os nossos desejos e as nossas interpretações, então julgamos como falso. Aí está a perdição do homem, que não pode de maneira alguma entrar véu adentro e deixar a luz do céu penetrar no seu coração. Agora, primeiramente é certo que o homem tem que dar os passos que Deus processa na sua vida. Justificação pela fé, santificação e novo nascimento. Quando você sai do pecado, quando você sai do mundo, você tem dado um passo muito importante na sua vida. Mas ainda não é tudo. Às vezes você está satisfeito, porque de fato isto é uma grande novidade na sua vida. E você simplesmente se tornou membro de uma igreja, não importa o seu nome, registrado aqui na terra. E você acha que está muito bom, porque, ora, quem estava ontem na lama, no pecado, hoje é tirado daquilo, então acha muito bom. Se contenta com qualquer água rasa, mas logo você descobre que precisa de santificar-se. E daí a água está sendo mais profunda. Você está se separando, está se limpando pelo sangue de Jesus Cristo. Você se purifica da má consciência. Mas ainda não é tudo. É como um parto normal. Ele tem 3 etapas. Ele é precedido por água, sangue e logo a criança, a vida, o espírito. Assim também é o nascimento em Cristo. É um novo nascimento em Cristo. Isto quer dizer penetrar véu adentro. Muitos têm entrado pela porta, têm passado pelo altar de bronze, têm passado pela fonte, têm passado pelas 7 eras, pelos candelabros, mas não passa dali do átrio. E são boas pessoas, são trabalhadoras, não resta dúvida, e fazem tudo para atraírem outras para onde elas estão. Mas elas mesmo não sentem necessidade de entrar em véu adentro. Elas se encontram realizadas, e esse é o estado característico do laodiceiano. Laodiceia se encontra realizada. Ela diz: sou rica,
e não tenho falta de nada, não me falta mais nada no sentido espiritual. Já me batizei, sou dizimista, tomo a ceia do Senhor e não dou mau testemunho. Não, isto não é tudo. Há muitos pagãos que têm vida moral exemplar. Há muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não têm dado esses passos e dão exemplo para muitos dos que têm dado. Mas a coisa está aqui. É hora de entrar véu adentro. É hora de ter ousadia. É hora de deixar o átrio. É hora de deixar a luz ofuscada dos credos e dos dogmas. É hora de deixar as denominações. É hora de deixar as organizações. Chegou a hora de Rebeca deixar a casa de seus pais, por melhor que ela fosse. E ela estava ornada de dons que o mensageiro levou para ela. Ela podia se contentar, mas chegou o momento em que ela teve que decidir ir ou ficar, ir com o mensageiro ou ficar com seus pais. E os crentes desta era, aqueles que se gabam ser cristãos, aqueles que se consideram virgens prudentes, têm chegado justamente a esse instante, a este momento. Vocês têm que escolher ir ou ficar com seus credos, com seus dogmas, com seus pais denominacionais. Tem que sair, tem que partir ao encontro do noivo, tem que entrar véu adentro, tem que entrar porque o véu já foi rasgado de alto a baixo. Você tem que conhecer a glória da Shekinah na sua vida. É a glória de Deus constante, não somente na igreja cantando, gritando, falando línguas, transbordando, mas é no trabalho, é em casa, na rua, é por todos os lugares. À prova de todo o ruído, o véu tem caído sobre suas costas e você não está escutando as propagandas do mundo. A sua alma não está vivendo sob a influência das propagandas de mulheres e de homens que não têm passado pelo mesmo processo que você tem passado. Você tem passado pelo processo do novo nascimento. Você tem entrado véu adentro e você está escutando exclusivamente como uma verdadeira noiva o que o noivo lhe diz. Porque a verdadeira igreja tem ouvidos na verdade, mas para ouvir exclusivamente o que o Espírito diz. E é dentro do Santíssimo Lugar. Esse Santíssimo Lugar está aí em você, é o seu coração, é sua alma, onde Deus penetra com sua voz, onde o Espírito Santo penetra com suas leis. É onde o Espírito Santo penetra e produz frutos, faz reverdecer esta vida murcha, pecaminosa de ontem, nasceu de novo e agora dá frutos, frutos do Espírito Santo. A luz está raiando para todos os lados. Ali vai uma crente, uma filha de Deus. Ali está um filho de Deus. Vamos, filhos de Deus, deixemos a luz raiar, porque ela veio foi justamente para brilhar, não para se ofuscar com as trevas, não para se misturar com o mundo. Deixe a luz raiar. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu é a palavra de Deus. É a mensagem que você está ouvindo, vivificada pelo Espírito Santo na sua vida, no seu coração.
Só nos resta pedirmos a Deus: ó Deus, faça esta luz brilhar em todos os corações eleitos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder. De nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, ó que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para o seu presente gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, de nos
encontrarmos com Jesus. Pelos